Olá a todos e a todas. Eu sou Vinícius Eyman Brasil, pesquisador do Laboratório de Pedagogia do Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisa que eu vou apresentar traz como título O processo de tornar-se treinadora de surf, análise de uma trajetória de participação social. Tornar-se treinador esportivo tem sido compreendido como um processo contínuo de socialização em uma determinada cultura esportiva. A perspectiva é de que o engajamento em práticas sociais é o meio fundamental pelo qual aprendemos e nos tornamos quem somos. No entanto, pouco se sabe sobre o processo de tornar-se treinador de esporte de aventura, incluindo treinador de surf. O objetivo do estudo, portanto, foi analisar as implicações das experiências de uma treinadora de surf no processo de se tornar treinadora. Considerando a aprendizagem como uma trajetória de participação social, buscamos especificamente analisar os componentes da aprendizagem social dessa treinadora, assim como os processos adjacentes à sua trajetória de participação social. Para tanto, realizamos um estudo de caso com uma treinadora de surf, que no momento da pesquisa contava com 48 anos de idade, 36 anos de experiência como atleta de surf, 29 anos de experiência como treinadora dessa modalidade e 10 anos de experiência como formadora de outros treinadores. Além do mais, ela contava com graduação em Educação Física e certificação para o ensino do surf em países como Inglaterra e Austrália. Para a obtenção dos dados, utilizamos a combinação de observação participante, entrevista semi-estruturada e também o Rappaport Timeline, ou a linha do tempo. A análise temática dos dados foi realizada a partir de uma abordagem indutiva em que os códigos, subtemas e temas foram desenvolvidos a partir dos conteúdos e significados contidos nos dados. Os resultados revelaram que a trajetória de participação social dessa treinadora foi constituída pelo seu engajamento, sua participação em diferentes contextos. Além do mais, verificou-se que a sua participação em cada contexto em que está aqui representado por diferentes cores, envolveu o engajamento em diferentes práticas, em diferentes atividades, diferentes interações sociais, o desenvolvimento de diferentes competências, o estabelecimento de diferentes perspectivas e a construção de valores e visões ligados à prática a qual essa treinadora se engajou em cada um desses contextos. Além disso, as setas aqui apresentadas representam a influência da participação da treinadora em um determinado contexto, em outro ou em outros contextos. Além disso, ficou evidente, a partir da análise dos dados, duas etapas bastante delimitadas na trajetória da treinadora. Uma que denominamos de trajetória anterior à carreira de treinadora e a outra trajetória enquanto treinadora, as quais aqui estão sinalizadas ou delimitadas por essa linha pontilhada vermelha no centro da figura. Quando analisada a trajetória anterior à carreira de treinadora, verificou-se 3 momentos bastante importantes. O primeiro dele, denominado de o ambiente promovido pela família, em que a participação dessa treinadora basicamente ocorreu em 2 contextos, no contexto familiar e no que ela chamou de gangue, um grupo de primos, os quais se reuniam nos momentos e nas situações de lazer em família. Nas próprias palavras da treinadora, fica evidente que nesta fase, desde o começo, eu fui levada a estar muito perto da praia e do mar, de gostar do mar, de não poder viver sem o mar. Meus pais me deram
todas as possibilidades de vivenciar e experimentar tudo que eu queria no mundo real e na praia. Então, esta fase implicou, de maneira geral, a exploração do ambiente natural da praia, incluindo o mar, em que, ao se engajar em atividades não diretamente com os adultos, mas com um grupo de primos, essa treinadora obteve diferentes experiências motoras e de prática corporal no ambiente da praia. Um segundo momento, o qual denominamos entre a escola e a praia, locais de competências esportivas, verificou-se a participação dessa treinadora, sobretudo nos contextos do surf e da escola. Nesse momento, destacamos as suas primeiras experiências na prática do surf, representada aqui pela seta vermelha. Nas próprias palavras da treinadora, verificamos que minha vida sempre foi separada em dois momentos. No fim de semana, eu tinha a vivência de andar de barco, pescar, estar brincando no mar, surfar, e durante a semana eu tinha esportes na escola, sempre pratiquei outros esportes. Ainda durante sua trajetória anterior à carreira de treinadora, verificou-se progressivamente o envolvimento dessa treinadora no contexto amplo do surf, sendo que, neste momento, as suas experiências em situações de competições e também a sua escolha pelo curso universitário em função do seu envolvimento do esporte com o surf. Então, a própria treinadora declara que o surf era minha paixão, mas naquela época eu não podia viver do surf. Então, eu precisava de alguma coisa que me mantivesse financeiramente. A escolha da educação física foi de acordo com o que eu gostava, mas foi pensada. Eu gosto de esporte, eu quero trabalhar com esporte, independente do que seja. Era como se eu tivesse um hobby, o surf, e uma profissão. Foi a educação física que me garantiu eu ter dinheiro para poder viajar para competir. Foi possível constatar, portanto, durante a trajetória anterior à carreira treinadora, que ela se engajou predominantemente em atividades de caráter lúdico, esportivas e de prática do surf. A partir desse engajamento, ela desenvolveu competências, habilidades, valores e perspectivas que a possibilitaram se tornar surfista, a partir dos processos de negociação dos significados de sua participação, sobretudo no contexto da família e do surf. Quando analisado a sua trajetória enquanto treinadora de surf, a busca dos conhecimentos para a profissão foi denominado como um primeiro momento em que essa treinadora obteve suas primeiras experiências enquanto treinadora, representada aqui pela seta vermelha. Nas palavras da própria treinadora, à medida que eu fui estudando esportes na universidade, eu pensei, pô, cara, por que não ensinar surf? Eu comecei a dar aula, nem sei como, e eu não tinha visto isso antes. Foi quando eu fui para a Califórnia competir e vi que a coisa acontecia. Eu simplesmente apertei o acelerador e vrum, eu estava convicta. É esse meu caminho, é aqui que eu vou trilhar. Embora nessa fase, conforme fica evidente nos contextos aqui apresentados, a treinadora estava com um envolvimento profundo nas situações do surf competitivo enquanto atleta e também nas suas primeiras iniciativas ligadas ainda por significados de satisfação e realização pessoal de ensino do surf. A partir do momento que ela visualiza uma possibilidade concreta de trabalhar como treinadora de surf, ela começa assim a ressignificar suas experiências anteriores no sentido de se capacitar enquanto treinadora. A sua participação plena enquanto atleta e treinadora marcou uma fase importante de consolidação do seu trabalho, né? Inclusive, um momento em que ela estrutura pela primeira vez a sua escola, a sua própria escola de surf. Nesse momento, a própria treinadora revela que eu visitei todas as escolas de surf de todos os lugares que eu fui. Eu olhei muitas coisas, algumas coisas que eu achei legal, mas muita coisa eu via que não é assim.
Essa foi a época de bastante aprendizado para mim em relação ao ensino e em relação a colocar meu nome em evidência. E no último momento dessa trajetória de participação social qual o estudo abrangeu, fica evidente a complexidade da participação dessa treinadora no contexto amplo do surf, assim como os significados de seu engajamento na sua atividade profissional como alguma realização e satisfação pessoal, pois ela mesma declarou que eu comecei a dar aula para bancar minha paixão pelo surf e a minha vida de atleta. Hoje eu sinto que eu cheguei até onde eu queria ter chegado. Na carreira de atleta existe um limite físico e idade. Na de treinador, não. A minha carreira não vai parar aqui. Desde que eu conheci o surf é minha vida, faz parte das minhas células. Foi possível, então, constatarmos, referente à sua trajetória enquanto treinadora, que o seu engajamento em atividades de treino e competições de surf, do curso de educação física, em viagens e cursos no exterior e de ensino e treino dessa modalidade, né, foram a base para a renegociação dos significados de suas experiências, permitindo a consolidação de seus conhecimentos e perspectivas à intervenção profissional. Quando analisados os componentes da sua aprendizagem, referente à dimensão da prática, verificou-se que as atividades físicas e esportivas foram um elemento central ao longo da sua trajetória, assim como a estabilidade de seu engajamento na prática do surf. Referente ao componente comunidade, as comunidades às quais ela participou se definiram em função das práticas em que a treinadora se engajou, cujo interesse estava relacionado ao esporte e ao surf. Nesses locais, ela desenvolveu competências e também foi reconhecida como competente. Sua trajetória de identidade esteve ligada, de maneira geral, ao esporte e ao surf, e envolveu engajar-se em práticas, projetar interpretações e estabelecer nexos entre as práticas de diferentes comunidades que ela participou. Quando analisados os componentes significados, verificamos que, durante sua trajetória de participação, os significados estiveram ligados ao propósito de sua participação em cada um dos contextos sociais. Além do mais, destacamos a estabilidade do significado de surf lifestyle para sua prática esportiva dessa modalidade. Concluímos, portanto, que o desenvolvimento de competências, habilidades, valores, interesses e perspectivas foi direcionado por um processo contínuo de negociação de significados de sua participação em cada contexto. Além disso, sua identidade foi constituída a partir de diferentes modos de pertencimento, em que a treinadora posicionava suas iniciativas locais em um sistema mais amplo, direcionando as suas iniciativas e ações para tornar-se mais competente enquanto surfista e enquanto treinadora. Os agradecimentos vão para a Universidade Federal de Santa Catarina, o Centro de Desportos, a CAPES, o Laboratório de Pedagogia do Esporte e o Núcleo de Pedagogia do Esporte e da Educação Física da Universidade do Estado de Santa Catarina.